i20, esse é o nome do novo hatchback compacto que a Hyundai lança no Brasil a partir deste mês. Pela primeira vez, o i20 será vendido aqui no nosso mercado, um carro que já é conhecido do público europeu e que chega, olha, posicionado acima do HB20 e abaixo do Creta, para disputar aí um segmento contra hatches compactos e também contra SUVs. Até esse primeiro momento nosso aqui na pista, ninguém sabia como era o Hyundai i20. Muito se fala num estilo de crossover, uma tendência do nosso mercado. Tem vários modelos surgindo, Volkswagen lançou o Terra, Chevrolet recentemente lançou o Sonic, temos Fiat Pulse, Renault Kardian, mas olha aqui uma receita clássica, um hatchback compacto, com dimensões um pouco maiores que a de um HB20 aqui, podendo também disputar com esses SUVs. Mas olha, quando a gente fala de design, ele tem linhas aqui bem tradicionais, inclusive bem características da Hyundai, né? Inclusive a gente vê aqui o desenho do LED que vai contínuo aqui, passando pela grade, conectando os dois faróis principais e formando aqui a letra H de Hyundai. Essa é a nova assinatura de luzes aqui que a marca traz para o Brasil com este modelo i20. Esse carro vai ter diferentes versões, motor 1.0 flex câmbio manual e 1.0 turbo câmbio automático de 6 marchas, que é o caso dessa unidade aqui, nosso primeiro contato com o Hyundai i20 na versão Ultimate topo de linha, aqui já trazendo o que ele vai ter de mais caro, de mais top, né? Incluindo aqui esses acabamentos, por exemplo, em preto brilhante na grade, aqui na parte inferior do para-choques. Indo aqui para a lateral, olha, um carro que tem tamanho de hatchback, te vê aqui as dimensões gerais, mas ele é um pouco maior que o HB20, são 4,13 metros aqui de comprimento, e o entre-eixos, olha, um dos maiores da categoria, 2,58 metros. Aqui na lateral, embora ele seja um hatchback, né, ele tem aqui essas molduras pretas contornando as caixas de roda, deixa ele com um aspecto mais musculoso, mais robusto, mais tipo SUV, né, sabor SUV, mas ele não tem uma altura do solo e nem grandes ângulos de entrada e saída, né? Inclusive aqui, olha, rodas de liga leve, 17 polegadas, pneu 205/50, um conjunto aqui mais voltado para o asfalto, né? Belas rodas, inclusive, com esse acabamento aqui preto brilhante, esses detalhes prateados aqui na versão Ultimate. Olha, retrovisor desse carro um pouco diferente, ele tem aqui um esculpido, né? Uma parte aqui externa mais reta, plana, né? Aqui, inclusive, as luzes de direção integradas, tem essa capa prateada. Esse carro tem alguns detalhes aqui curiosos, as janelas aqui tem esse borrachão bem grandão, contornando a base, ele bem vincado, né? Ele tem esse vinco ascendente e para mim o detalhe aqui do design é essa coluna que forma um triângulo aqui, ele é bem grandão, bem grossão, né? Acaba deixando o porte traseiro aqui do i20 bem marcante, né? Mas, ao contrário do que muitos modelos aí que fazem esse arranjo aqui na coluna traseira trazem, a maçaneta dele é tradicional, não é embutida, né? Então ele tem aqui 4 portas bem definidas, traseira curtinha, né? Como um hatchback clássico, e ali em cima antena tipo tubarão. Chegamos aqui na traseira, talvez o ponto mais controverso do design. Tem gente que vai adorar, vai amar, e tem gente que vai achar meio esquisito, né? Que a gente tem o início aqui das lanternas vindo das laterais e tem essa faixa preta aqui, também com iluminação de LED conectando o conjunto. É um conjunto moderno, deixa a traseira aqui do i20 alta, né, robusta. Tem esse plástico aqui, essa parte do para-choque bem bojuda, bem para fora, né? Então um carro que aqui ele é bem moderno, ele não é parecido com nada que a gente tem, né? Então
já dá para dizer que o i20 tem personalidade própria. Vamos dar uma olhada neste porta-malas. Olha só, pessoal, a Hyundai conseguiu um compartimento acima da média quando a gente fala hatch compacto, 346 litros de volume, tá aí acima de Chevrolet Onix, Volkswagen Polo. Quando a gente pega o recorte dos SUVs compactos de entrada, um Volkswagen Tera, um Fiat Pulse, ainda assim o i20, por exemplo, supera o Pulse e fica ali empatado com o Tera. Quer dizer, é um bom compartimento aqui e ele tem uma vantagem também, a carroceria tem 1,78 m de largura, é um pouco mais larga aí que a média geral. Vamos ver lá dentro como fica o espaço. Banco traseiro do Hyundai i20, olha, me surpreendeu. Esse carro tem, como eu falei, 2,58 m de distância entre eixos. O espaço para pernas aqui é muito bom. O banco está ajustado para mim, eu tenho 1,75 m. Então realmente bem confortável aqui atrás. Também uma boa largura, sensação é de que 5 adultos, né, 3 aqui no banco traseiro vão bem. Temos saídas de ventilação e uma tomada USB do tipo C aqui, um cluster, né, entre os bancos. E olha, se for para falar algum ponto negativo, a gente tem um acabamento nesse carro bem simples. Ele é todo de plástico, na frente, aqui atrás, né, todas as peças, embora sejam, né, bem recortadas, bem acabadas. Temos inclusive um acabamento bicolor nessa versão, né, um tom de gelo com cinza. Isso acaba trazendo um ambiente mais sofisticado, mas quando a gente fala de materiais aqui, por exemplo, nas portas, realmente é tudo de plástico, é tudo bem simples, o que sugere que esse carro vem aí para brigar com um bom custo-benefício. E agora a parte da frente aqui do i20. Olha, esse é o lugar que o carro mais impressiona. Ele realmente traz um novo conceito aqui para a linha Hyundai, né? Eles estão chamando esse conceito de Dynamic Premium Tech. Então, um painel aqui com duas telas combinadas, 12,3 polegadas. Aqui um multimídia um pouco mais voltado, né, para o motorista. Realmente muito legal. O volante eu gostei bastante. Ele tem aqui os 4 pontos, que são a letra H aí no código Morse, né? H de Hyundai. E aqui um volante com um aro bem acertado, assim, uma pega bem legal, borboletas, bem acabado, né? Revestimento em couro bicolor. Um carro que surpreende muito. Aqui na frente ele realmente, quem entrar no i20 vai se surpreender. Olha, comandos aqui sensíveis ao toque para operar o ar-condicionado, um ar-condicionado automático aqui com display digital. Temos 2 entradas USB, carregador de celular aqui por indução, freio de estacionamento eletrônico com auto hold, não tem alavanca do freio de mão, um carro mais moderno, né? E ao mesmo tempo, como eu falei ali atrás, um carro que tem sim um acabamento um pouco mais simples. A gente poderia esperar algo a mais aqui, materiais mais sofisticados, macios ao toque, mas realmente toda a cabine de plástico, né? A porta aqui na frente, nem uma partezinha macia ao toque. E aqui a gente está na versão Ultimate, que é a topo de linha, ou seja, é o padrão do carro. Não dá para esperar muito mais do que ele está entregando aqui. Porém, gostei demais do design, um painel mais vertical. A gente vê até aqui as saídas de ventilação, olha, os difusores laterais aqui no painel, verticais, trazendo essa verticalização. Ele tem uma boa altura aqui, 1,49 de altura do carro. Não é um SUV, como eu falei, é um hatch, mas ele tem uma altura muito boa. O multimídia, ele já vem com espelhamento sem fio, com celulares Android e Apple.
E temos também conexão aqui com chip 5G. Ele tem aqui até um botão SOS nesse cluster aqui no teto para você acionar se tiver alguma emergência. Ele liga e manda a localização do carro para uma central de atendimento, né? E ele tem pela primeira vez o sistema de atualização remota pelo ar, o chamado OTA, Over the Air. Então, se tiver alguma atualização de software, o usuário vai receber um alerta aqui no display, no multimídia, e aí ele só precisa aceitar e fazer o update para poder ter aqui as últimas atualizações, né? Então, olha, por dentro aqui, Hyundai i20, realmente uma bela surpresa aqui a parte da frente do carro, um cockpit virtual muito interessante, muito moderno. Tem um detalhe só aqui que é uma pegadinha que a gente já vê na linha HB20. Esse display aqui do quadro de instrumentos, ele tem 12,3 polegadas, porém ele tem um display central que é onde você consegue mexer nos dados. Os mostradores aqui do velocímetro e do contagiros são fixos. Quer dizer, não é uma tela inteira aqui de 12,3 polegadas, mas realmente uma solução bem interessante aqui, bem moderna. E olha, este carro, nesta configuração Ultimate, já vem com o seu máximo de conteúdo, né? Então, temos aqui sistemas ADAS, pacote completíssimo. Tem o controle de cruzeiro adaptativo com o stop and go para acompanhar o trânsito à frente, frenagem automática de emergência. A gente tem os faróis altos automáticos, né, a comutação automática, e tem alguns recursos aqui, como por exemplo, o alerta de tráfego cruzado na traseira, que é muito interessante quando você está saindo de uma vaga num shopping, um lugar mais movimentado. Às vezes pode estar vindo um outro carro e o alerta ali faz você ficar mais atento ali para evitar uma batida boba, né? Se você chegou até aqui, já deixa o like. Se você curtiu o vídeo, comenta aqui embaixo o que você mais gostou até agora no Hyundai i20. E quem não é inscrito, já se inscreve aqui no canal do Motor1 Brasil, ativa o sininho para receber todos os nossos novos vídeos. Então bora acelerar o novo i20, grande lançamento da Hyundai, feito aqui no Brasil, em Piracicaba, no interior de São Paulo. Hoje estou aqui em Tuiuti, num Aras, numa pista aqui, circuito fechado, para fazer esse primeiro contato, esse primeiro test drive com o i20. Olha, esse carro tem a mesma mecânica do HB20, da linha HB20 que a gente já conhece, né? Motor 1.0 Turbo Flex nessa versão topo de linha Ultimate e o câmbio automático de 6 marchas. Um carro que tem aqui as borboletas no volante para fazer as trocas manuais. Temos aqui um painel completamente novo. Esse carro, gente, é uma nova geração do i20 que nunca foi vendido no Brasil. A Hyundai, quando resolveu fazer o primeiro projeto para o mercado brasileiro, criou o HB20. E aqui agora uma mudança um pouco de estratégia, talvez em busca de um refinamento, algo mais europeu, mais global para a marca, tirando aí um produto, quer dizer, não tirando, né, o HB20, ele continua em linha, mas vindo com um projeto global para poder vender aqui com mais competitividade, vamos dizer assim, né? Este novo i20, portanto, um carro inédito aqui no Brasil e um carro que vai ser lançado agora na Copa do Mundo. Esse carro está chegando às lojas agora em julho, no próximo mês. Pré-venda dele começa em breve, né? Um carro que vai ter alto volume de produção, tem a fábrica em Piracicaba toda trabalhando ali a seu favor nesse momento de ramp-up, de aceleração para o lançamento, né? E olha, um carro que tem grandes expectativas por parte da montadora, né? Um projeto global agora chegando ao Brasil e com muita tecnologia que a gente não tinha e não tem na linha HB20, né? Olha, nesse primeiro momento, conforme a Hyundai explicou, né?
o i20 chega posicionado entre o HB20 e o Creta. Então ele vai fazer uma ponte aí entre esses dois modelos. Mais ou menos, a marca não citou ali, não mostrou nenhuma imagem, nem citou o HB20S, que é a versão sedã do HB20. E a gente não sabe exatamente até quando esse carro continua em linha, mas provavelmente o i20 assume o seu lugar para ter volume aí, para poder brigar com força entre os hatches compactos e também entre os SUVs compactos. Olha, quando a gente começou a falar de 20 no Motor1, a estratégia que estava desenhada era que o i20 se tornaria um carro um pouco mais alto, talvez aí com apelo de crossover, para poder disputar vendas também com esses novos SUVs que estão chegando aí, SUVs de entrada, né? E é um mercado aí, um segmento que surge bem brasileiro, né? Transformando aí o mercado de SUVs em um pequeno nicho de entrada que você vai ter ali, quase que agora pegando o lugar dos hatches, né? Mas olha, apesar de tudo isso, o i20 é um hatchback, ele não é um SUV, ele não tem uma suspensão de SUV, uma altura, ângulo de entrada e saída, uma proposta de SUV. Inclusive, ele vai ser no documento caracterizado como hatchback. Então esquece esse negócio de crossover. Aqui é um hatchback sofisticado, acima do HB20, com tecnologias superiores e alguns upgrades aqui, tanto de plataforma, chassi novo, né, quanto de produto mesmo. Por exemplo, olha, neste carro temos, por exemplo, freios a disco nas 4 rodas, né, e ele já tem um refinamento maior aqui de chassi. É um primeiro contato ainda, mas já dá para perceber aqui uma solidez maior na carroceria, um ajuste de suspensão um pouco mais refinado, um pouco mais equilibrado, estável e até mais macio, mais fácil de conduzir, né? Um belo ajuste aqui de suspensão. Claro que é o primeiro contato, a gente está rodando num circuito aqui bem pequeno, bem sinuoso, né? Com altos e baixos, tem sobe e desce, curva muito fechada, uns cotovelos aqui, mas já dá para sentir principalmente que a resposta do volante é bem direta nesse carro e ao mesmo tempo ele tem um chassi bem rígido que não deixa a carroceria se contorcer e inclinar de forma excessiva em curvas. E como tem aqui os freios a disco nas 4 rodas, a frenagem é bem boa. Eu fiz uns testes aqui, né? É claro que tudo agora é preliminar, um primeiro contato. A pista está toda cheia de cones, um traçado demarcado aqui. Mas olha, o motor 1.0 neste carro funciona muito bem. Ele tem uma agilidade excelente. Tem um detalhe aqui que eu gosto muito, que são as borboletas no volante. E ao mesmo tempo, olha, ele não parece aqui fadigar, né? Ele vai entregando boas acelerações, sem muitos degraus, sem muito atraso de turbo, né? Então, olha, motor já muito conhecido. Quem já teve Hyundai aí, HB20, próprio Creta, já está acostumado mesmo à mecânica, e um carro que vem aí com uma proposta de ter preços mais acessíveis, ou seja, ele vai ter, além da versão turbo, versões com motor 1.0 flex e câmbio manual, versão aí de entrada, quer dizer, um carro que vem realmente com um preço brigador aí contra a gente. Quem são os concorrentes aqui do Hyundai i20? Olha, a meu ver, Volkswagen Polo, né, o hatchback mais vendido do mercado brasileiro. Temos aí um Chevrolet Onix, motor 1.0 turbo, câmbio automático de 6 marchas, conjunto aí muito parecido, né? Outro concorrente direto desse carro. E aí, olha, temos um Honda City
brigando um pouquinho mais em cima, com versões mais completas. Lembrando que, olha, o i20 chega com muito conteúdo. Esse carro tem, por exemplo, pacote ADAS completíssimo, com controle de cruzeiro adaptativo com função Stop and Go, que acompanha o trânsito à frente. Ele tem aí todos os sistemas básicos que hoje a gente já encontra nos carros que tem ADAS, né? Esse carro, o interior dele é um capítulo à parte. A gente já falou um pouquinho aqui ao longo da apresentação. Ele traz aí esse conceito Dynamic Premium aqui para dentro desse cockpit, né? Combinando duas telas aqui de 12,3 polegadas. Um interior realmente muito moderno, né? É bem mais moderno que o do HB20, né? Coloca aí o HB20 automaticamente como um produto de entrada agora e não mais um produto para vender sofisticação, né? E olha, este carro realmente muito completo. Agora o multimídia, por exemplo, já conectado à internet e com atualizações remotas de software, quer dizer, quando tiver algum update aqui para fazer, o próprio carro vai te avisar, você vai fazer o download e ele vai atualizar tudo sozinho, né? Isso pode trazer, inclusive, benefícios para sistemas do veículo, corrigindo falhas ou fazendo atualizações que melhorem o funcionamento de alguns recursos, né? Então, realmente, um Hyundai novinho em folha para disputar o mercado de compactos de entrada, que ainda hoje, né, somando aí hatch e SUV, é o mercado que tem o maior volume de vendas aqui no Brasil. Vamos falar um pouquinho da mecânica desse novo i20. Essa é a parte que todo mundo já conhece o carro. Ele tem o mesmo conjunto do HB20 e também do Creta. Estamos falando aqui, olha, motor Smartstream 1.0 TGDI Turbo Flex, 115 cavalos, 17,5 kgfm de torque. Ele vem aí com o câmbio automático de 6 marchas, tração dianteira, conjunto que a Hyundai já produz, já oferece aqui no Brasil há alguns anos. Um conjunto, inclusive, que veio na penúltima renovação do HB20, né? Os dois últimos modelos da linha HB20 já tem esse motor que trouxe, sim, bastante dinamismo, tem um bom desempenho, bons números aí. Esse carro ainda não teve detalhes de aceleração anunciados, né? Mas o consumo, por exemplo, rodoviário, supera os 14 km por litro. Vocês veem aí os dados na tela, né? Na cidade ele faz quase 9, entre 9 e 10 com etanol cidade-estrada e com gasolina ali sempre acima de 12, superando 14 km por litro. Um bom consumo e um carro que entrega também um desempenho aí bem compatível com o que a gente vê nos principais concorrentes, né? Polo, Onix, enfim, um modelo que também vai ter versões com motor 1.0 flex e câmbio manual de 5 marchas. Quer dizer, essas daí certamente vão ter um desempenho um pouco mais, vamos dizer assim, moroso, um desempenho de um carro de entrada. E é esse o papel que vai ter junto com a linha HB20, ou seja, vai ter preço competitivo no mercado brasileiro para disputar aí toda a faixa logo acima de R$100 mil, provavelmente chegando ali até 130, 140 mil. É o que eu imagino, né? A gente ainda não sabe o valor, ele vai ser anunciado agora no dia 12, sexta-feira, dia que esse vídeo está indo ao ar, porque este carro ele é global e ele vai estrear na Copa do Mundo FIFA 2026. É o grande lançamento, a surpresa que a Hyundai mostra logo agora, no início, logo após a abertura desse tão falado torneio, né? Tá todo mundo querendo ver o Brasil aí ser hexa, pois a Hyundai
está aqui lançando o seu grande produto. Ela que patrocina a Copa do Mundo desde o fim dos anos 90 e ela patrocinava também em 2002, quando o Brasil ganhou seu último título mundial, né? Foi pentacampeão. Será que esse ano, com o i20 estreando, traz sorte aí, a Hyundai traz sorte para o Brasil? Olha, esse carro me surpreendeu, ainda vai dividir opiniões talvez em relação ao design dele, um design diferente, mas olha, gostei muito do i20, parece um produto que já nasce maduro, feito aqui no Brasil e já preparado para o nosso público. O que você achou? Conta aí nos comentários. Em breve a gente volta aqui com um teste completo desse carro. Valeu!